E aí galera, tudo bom? A gente vai dar continuidade ao curso de álgebra linear, tá bom? Hoje veremos ortogonalidade, isometrias e operadores autoadjuntos. Então vejamos. Ortogonalidade. Você já vê um espaço euclidiano. Então, como a gente viu anteriormente, no cálculo de ângulo de vetores, a gente vai dizer que dois vetores são ortogonais quando o produto interno deles for igual a zero. Isso aí reflete naquela fórmula lá do cosseno do ângulo, né? Porque o cosseno de θ seria zero e assim o ângulo é igual a π sobre 2 radianos, tá bom? Então, a gente vai dizer que dois vetores são ortogonais quando o produto interno entre eles for zero. A seguir, a gente vai dizer que um conjunto S, constituído dos vetores 1 até o N, contido em V, né, no espaço euclidiano, é ortonormal quando a norma de cada vetor desse aqui é 1 e dois vetores quaisquer distintos entre si são ortogonais. Resumidamente, usando a notação do delta de Kronecker, a gente vai dizer que S é ortogonal quando o produto interno de UI, o J, foi igual ao delta de IJ, onde o delta de IJ ele é 1 se o I for igual ao J e ele é 0 se o I for diferente de J. Vejamos um exemplo. Em R3, o conjunto, esse conjunto aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 é ortogonal e ainda, além disso, ele é ortonormal, tá bom? Ele é ortonormal. Por que ele é ortonormal? Se eu calcular o módulo desse vetor aqui, isso aqui dá 1. Se eu calcular a norma desse vetor aqui, esse vetor aqui dá 1. E a norma desse vetor aqui dá 1. E ambos, né? E se eu pegar o produto interno de 2 a 2 dele, isso aí dá 0, o produto interno. Tá bom? Então agora vejamos uma proposição. Todo conjunto ortonormal, S, o 1 até o N, contínuo no espaço vetorial euclidiano, é necessariamente LI. Tá bom? Então é bem simples a demonstração. Vejamos. Para ser LI eu vou pegar uma combinação desses vetores aqui de S, uma combinação desses vetores aqui de S, dando um vetor nulo. Então tá aqui. Daí, se eu tomar a norma ao quadrado aqui, a norma ao quadrado do vetor nulo é 0, então tá aqui a norma desse vetor aqui, dessa combinação. Usando as propriedades de produto interno, nós vemos que essa norma aqui, dessa combinação linear, de produto dentro de um conjunto ortonormal, esse cara aqui, ele vai dar α1 ao quadrado mais até αn ao quadrado. Isso aqui dando 0. E a única solução possível para isso aqui é quando α1 for igual a 0, quando α2 for igual a 0 e assim até αn igual a 0. Ou seja, eu peguei uma combinação linear desses vetores de S e de tal forma que isso aqui só dá o vetor nulo quando α1 até αn for igual a 0. Ou seja, eu tenho um conjunto LI, necessariamente, tá bom? Ressalto que esse conjunto aqui ele é ortonormal, tá bom? Ortonormal, tá bom? Como proposição, a gente pode tirar mais como uma propriedade, a gente tem essa proposição aqui. Se eu considerar S um subconjunto ortonormal do espaço euclidiano V, então todo vetor de U, todo vetor U de V, todo vetor U de V, ele pode ser escrito o vetor V dessa forma aqui, U menos o interno de U1, U1, menos o N, ele é ortogonal, tá bom? A todo vetor do subespaço gerado por S. Então a gente vai provar essa proposição agora. Ou seja, se eu pego um vetor qualquer em U, a combinação linear deles, desse tipo aqui, o vetor que é uma combinação linear desse tipo aqui, é ortogonal a todo vetor do subespaço gerado por S. Tá bom?
Então a gente vai provar essa proposição. Vejamos a prova dessa proposição a seguir. E aí, galera? Então vamos provar, né? Então, por hipótese, eu tenho esse conjunto aqui S, esse conjunto aqui S constituído por o N, tá bom? Ele é ortonormal. Ele é ortonormal. Peguei um vetor qualquer, então para todo pertencente a V, ao meu espaço euclidiano. Esse aqui, tenho que mostrar que esse conjunto, que esse vetor V dado por U menos U1 menos UN. O N, ele é ortogonal a todo vetor do subespaço gerado por S, tá bom? Então, vejamos. Desde o início, né? Então, inicialmente, tá bom? Se V for ortogonal aos vetores de S, então será ortogonal à combinação, a toda combinação linear de S, né? A toda combinação linear de S, né? Por quê? De fato, né? De fato. O que é que eu tenho? Eu vou ter o seguinte, que seja W esse cara aqui. Seja W um cara desse tipo aqui. Alfa 1, U1, alfa N, UN. Tá bom? Se eu pego... Isso aqui é uma combinação linear, né? Uma dessas combinações lineares. Então, se eu fizer V interno W, isso aqui é V alfa 1, U1, mais alfa N, UN. Pela combinação, pelas propriedades de produto interno, isso aqui é alfa V, U1, mais alfa N, aqui é alfa 1, né? Alfa N, V, UN. Mas por hipótese, o V é ortogonal a cada um dos vetores de S, ou seja, esse aqui é 0 e esse aqui é 0. Então, esse cara aqui vai me dar 0 e isso aí tá provado, né? Então, se ele for ortogonal, então ele é aos vetores de S, então é isso. Então, agora, vamos provar que V é ortogonal a cada xi, né? A cada ui. A cada ui desse é uma questão apenas de cálculo. Então, vamos ver. Então, a gente vai provaremos que V é ortogonal a cada ui desse cara aí, né? Desse conjunto aí. A cada ui desse conjunto, V ele é ortogonal. Então, é só uma questão de cálculo, né? Quem é V, ui? Quem é V, ui? Né? V, ui. Então, isso aqui é U menos U1, U1, UI, UI, menos, eu estou substituindo, né? O V pelaquela expressão lá de cima aqui, ó. Menos o N, UI. Pronto. Então, eu tenho isso, né? Então, pelas propriedades de... Aqui é 1, né? Então, pelas propriedades aqui de produto interno, o que é isso aqui? Isso aqui é U1, menos. Isso aqui é um número, né? Então, ele sai U1, UI. Isso aqui vai ficar U1, U1, menos UN, UI. Aqui. Pronto. O N, U.
Tá bom? Isso aqui só foi as propriedades de produto interno, né? Porque esse cara vai com esse, aí isso aqui é um número, então vai ficar esse cara com esse cara, e assim sucessivamente. Mas note, como esses caras são vetores do conjunto ortonormal, isso aqui é zero. É zero para todo n diferente de 1. E como isso aqui é 1, então esse cara, o que me resta apenas é o interno 1 menos o interno 1. Que isso aí é zero. Tá bom? Isso aí é zero. De maneira análoga, eu vou provar o seguinte, né? Eu provo que V, o I, esse I aqui, ele é sempre igual a zero. Para todo I, variando de 1 até N. Tá bom? Esses I's com o I pertencente àquele conjunto ortonormal. Então está aprovada a proposição. Tá bom? Então é bem simplesinho, né? E aí, agora a gente vai passar para uma próxima definição. Seja V um espaço euclidiano de dimensão finita, tá bom? Ou seja, é um espaço vetorial de dimensão finita que já está definido um produto interno nele. Se B, constituído pelos vetores o 1, o N, for uma base de V, ou seja, esse conjunto é uma base de V, ou seja, esse conjunto ele é LI e o span dele gera V, e simultaneamente for um conjunto ortonormal, diremos que B é uma base ortonormal de V, tá bom? Então, o que é uma base ortonormal de V? É um conjunto que é uma base e, como conjunto, ele é um conjunto ortonormal. Exemplo, esse conjunto aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, a gente já viu que ele é ortonormal e a gente já viu anteriormente que ele é uma base. Então, isso aqui é uma base ortonormal de R3, tá bom? Então, tenho isso aqui, base ortonormal. Daí, eu posso tentar generalizar a existência de bases, né, ortonormais. E essa generalização se dá pelo processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, que ele diz assim, que todo espaço vetorial euclidiano de dimensão finita admite uma base ortonormal. A gente vai provar isso aqui, que todo espaço vetorial euclidiano admite uma base ortonormal. Depois da gente fazer a prova disso aqui, a gente vai aplicar tal processo nesse exemplo, não é? Ou seja, a gente vai encontrar uma base ortonormal a partir dessa base aqui, ó. A partir dessa base aqui. Isso aqui é uma base de R3, mas a gente vai encontrar uma base ortonormal a partir dessa base, tá bom? Então vejamos a prova do processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Bom, agora a gente vai fazer a prova do processo de Gram-Schmidt. Para essa prova a gente vai usar fortemente aquele resultado anterior, né? Que se eu tenho um conjunto ortonormal, então esse cara aqui, o 1 menos o N, esse vetor, um vetor desse tipo aqui, ele é ortogonal a todos os vetores daquele. Então, como é um espaço, como por hipótese, a gente tem um espaço vetorial de dimensão finita, então a gente vai começar com I diferente de zero, né? Se a dimensão de V for igual a 1. Se a dimensão de V for igual a 1 e se esse cara aqui é base para esse V aqui, então esse vetor aqui, então o vetor 1 dado por 1 sobre a norma sobre a norma de U, ou seja,
esse vetor aqui, o norma de U, é tal que é LI e tem norma, ou seja, a norma de 1 é igual a norma de U sobre norma de U, então isso aqui é 1, tá bom? Logo, esse cara aqui, 1, é base ortonormal de V, tá bom? Então eu tenho isso aqui. Então, no caso da dimensão 1, é bem simples. Agora, se a dimensão de V for igual a 2. Se a dimensão de V for igual a 2, seja o 1, o 2, uma base de V. Uma base de V, tá bom? Então, eu tenho esses vetores aí, né? O 1 e o 2. Então, faça, né? O 1 tio como sendo o quê? O 1 sobre a norma de 1. Se eu fizer isso aqui, de acordo com o que a gente já viu acima, isso aqui, a norma de 1 é igual a 1. Então, eu já estou construindo meu conjunto, né? Um conjunto ortonormal. Além disso, tomando esse resultado aqui anteriormente, ó, eu vou fazer o 2 tio como sendo o quê? Como sendo o 2, tá aqui, o 2 menos o 2, um vetor de norma unitária. O vetor de norma unitária que eu construí é 1, o tio. 1 tio. De acordo com o que eu fiz aqui, esse cara aqui, de acordo com o resultado anterior, esse cara aqui é tal que o 2 tio, o 1 tio, isso aqui é igual a 0. Tá bom? Além disso, eu vou tomar um outro vetor aqui, ou seja, eu vou tomar esse cara aqui ainda não tem norma unitária, mas tome o 2 chapéu como sendo o 2 tio sobre a norma de o 2 tio. Isso aqui, mais uma vez, vai me dizer que a norma de U2 chapéu, isso aqui é igual a 1. Tá bom? É 1. Dessa forma, eu comecei com a base, né? Tá aqui a base, ó. Por causa da dimensão 2. Essa base aqui, formada pelos vetores 1 tio e o 2 chapéu, é uma base ortonormal. Para o caso das outras dimensões, né? É feito análogo. Então, para o que resta, o método é o análogo, né? O método é análogo. Tá bom? Então, é bem simplesinho. Então, vejamos na prática, né? Como isso ocorre. Então, se eu te der uma base aqui, exemplo, se eu te der essa base aqui, isso aqui é uma base de R3, que é 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 1, 2. Isso aqui é uma base de R3, tá bom? Como é que a gente constrói uma base ortonormal a partir do processo de Gram-Schmidt? Para diminuir as notações, fixar as notações aqui, eu vou chamar esse cara aqui de U1, esse cara aqui de U2
e esse cara aqui de U3, tá bom? Então, vejamos o cara lá. Então, primeiramente, quem é o 1 tio? Ou seja, né? Eu preciso encontrar um cara de norma unitária. Esse cara de norma unitária, ele vai ser igual, escrito como 1 norma de U1. Por sorte, a norma desse vetor aqui, né? A norma de U1, ele já é 1. Então, esse cara aqui nada mais é do que 1, ou seja, o 1 tio, ele é 1, 0, 0. Então, já encontrei o meu primeiro vetor. Agora, eu vou fazer um vetor V2, ou seja, vou começar a construir um vetor V2. Esse vetor V2 ele tem que ser ortogonal. Usando aquela lá, como é que eu obtenho um vetor que é ortogonal a todos os vetores que eu quero? Ele é V2, ele é escrito como sendo U2 menos U2. O cara que eu construí acima de norma unitária, 1 tio, 1 tio. Então, como é que fica esse cara aqui? Quem é o vetor U2? É 1, 1. É 0, 1, 1. Menos o produto interno de U2, 1 tio. Então, vejamos que o produto interno de U2, né? O produto interno de U2 com o 1 tio, ele é 0. Esse aqui é bem fácil de ver. Então, esse aqui é 0. Vezes o vetor 1 tio. O vetor 1 tio, ele é 0. Ele é 1, 0, 0. Então, daqui, eu vou tirar que esse cara aqui, o vetor V2 é 0, 1, 1. Contudo, esse vetor V2 aqui, ó, esse vetor V2, ele não tem norma unitária. Ou seja, a norma de V2 ele é diferente de 1. E eu não quero, né? Eu quero construir uma base ortonormal. Se eu quero construir uma base ortonormal, eu vou ter que encontrar um outro vetor. Então, vou definir o vetor U2 tio como sendo o quê? O vetor V2 dividido pela norma de V2. Se eu calcular a norma de V2 aqui, não é difícil ver que a norma de V2 é raiz de 2. Então, isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 2, que multiplica V2. V2 é 0, 1, 1. E assim, isso aqui é igual a 0, raiz de 2 sobre 2, né? Porque eu já estou racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Então, eu obtive o meu segundo vetor, né? Então, vamos marcar aqui os vetores que eu já obtive. Já obtive esse cara aqui e esse cara aqui. Tá faltando o vetor V3, né? O vetor V3 que vem do vetor U3. Como é que eu obtenho o vetor V3? Usa novamente o resultado anterior. V3, ele é igual a U3 menos U3. O primeiro vetor que eu obtive unitário, 1 tio. 1 tio. Menos o 3, o segundo vetor que eu obtive, né? O 2 tio, o 2 tio. Quando eu faço as contas aqui, ou seja, quem é o vetor U3? É o 0, 1, 2, 0, 1, 2, tá aqui. Quando eu faço o produto aqui interno, vai ficar 0, 0, 1 tio, deixa aqui, né? Menos, quando eu faço o produto interno de U3, o produto interno de U3 com U2 tio, isso aqui vai me dar 3 raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. O vetor U2 tio, que é 0, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Quando eu faço essas contas aqui, eu vou obter que o vetor V3, ele é igual a 0 menos 1 meio, 1 sobre raiz de 2, 1 meio. Isso aqui. Contudo, esse vetor aqui, ó, mais uma vez, se eu calcular a norma desse vetor aqui, isso aqui dá diferente de 1, né? De fato, isto é, a norma desse vetor aqui, a norma de V3, ele é igual a 1 sobre raiz de 2, tá bom? Isso é a norma de V3. Mas aí eu posso definir o U3 como sendo como V3 sobre a norma de V3. V3 sobre a norma de V3, isso aqui é raiz de 2 sobre 2, né? Quando eu... Só raiz de 2, me desculpa. Só raiz de 2. Só raiz de 2.
que multiplica 0 menos 1 meio, 1 meio. Então, isso aqui vai me dar 0 menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Ou seja, esse aqui é meu terceiro vetor. Esse aqui é meu terceiro vetor. Daí eu posso reunir tudo isso aqui numa base agora, numa outra base. Uma base que eu vou chamar de base betil. Que ela vai ser constituída de quais vetores? O vetor 1, 0, 0. Né, que foi o meu primeiro vetor que eu obtive. Então, esse aqui. Qual é o próximo vetor que eu vou colecionar aqui? Vai ser o vetor 0, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E o próximo vetor é 0 menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui é uma base. E os elementos aqui têm normas 1, tem norma 1. Além disso, eles são ortogonais entre si, né? Se eu pegar esse vezes esse, o produto interno desse primeiro com o segundo dá 0 e assim sucessivamente. Então, tá aí. Então, existe um processo prático, né, de se trabalhar, de se fazer. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Vamos passar para a teoria. Bom, então a gente viu o processo, né, a prova do processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Veja que ele passa fortemente por essa expressão aqui. Tá bom? Fortemente a gente usa essa expressão aqui para as outras dimensões. E a gente viu como a gente aplica o processo de ortonormalização a essa base aqui, né? Dada essa base aqui, de R3, a gente construiu uma base ortonormal. Continuando o nosso conteúdo, agora a gente vai considerar um espaço vetorial V euclidiano, tá bom? Dado um subespaço vetorial U, indicaremos por UPerp, que é essa simbologia aqui, ó, UPerp, o seguinte subconjunto. O que é o UPerp? O UPerp é definido como os vetores que estão em V, de tal forma que V interno U, isso aqui é 0. Ou seja, o UPerp são os vetores que estão em V, que são perpendiculares ao subespaço U. Tá bom? De início, o UPerp é um subespaço vetorial de V. Por quê? O vetor 0, o vetor nulo vezes V é 0, ou seja, o 0, o vetor nulo, pertence ao UPerp. Se eu pego dois caras, V1 e V2 em UPerp, ou seja, V1 interno U e V2 interno U é 0, a soma deles, V1 mais V2 interno U, pelas propriedades de produto interno, pode ser escrito assim, desde que cada parcela essa parcela aqui é 0 e essa parcela aqui é 0, então a soma é 0. Além disso, se eu pego um V qualquer em UPerp, eu sei que V interno U é 0, dessa forma, alfa V interno U, pelas propriedades de produto interno, é alfa interno V U, e aí é 0, né? Desde que, por definição, isso aqui é 0, né? E alfa vezes 0 é 0. Então, a esse conjunto aqui, que eu estou chamando de UPerp, a gente vai definir ele como sendo o complemento ortogonal de U. Tá bom? Então, o UPerp é o complemento ortogonal de U. Por exemplo, seja V o R3, ou seja, é um espaço vetorial com o produto interno aqui usual, tá bom? E eu vou considerar esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui, ele é um conjunto das ternas x, y, 0, x e y pertencente aos reais, tá bom? Então, imediatamente, quem é o UPerp? O UPerp são os caras que estão em 0, 0, Z, com o Z pertencente ao real, tá bom? Então, isso aqui não tem nada de difícil ver isso aqui. Vejamos uma caracterização mais geral para esse tipo de UPerp, né? Ou seja, se eu tenho U, um subespaço vetorial de um espaço euclidiano de dimensão finita, você pode escrever V como sendo a soma direta de U com o UPerp, né? Com o complemento ortogonal de U. Ou seja, o vetor V se escreve como U mais UPerp e U interseção UPerp é apenas o vetor nulo, né? Então, a gente vai fazer essa proposição, a prova dessa proposição. Ou seja, todo espaço vetorial pode ser escrito como a soma do subespaço
do subespaço U, a soma direta, né, do subespaço U com o complemento ortogonal dele. Vejamos, né? Então, o que eu vou provar é que V pode ser escrito como a soma de U mais o complemento ortogonal dele e que U, interseção U perp, né? Ou seja, o complemento ortogonal é apenas o vetor nulo, tá bom? Então, a gente vai provar essa coisa aqui. Então, eu vou dividir em dois itens. O item A, eu vou considerar uma base. Agora, eu sei que dado um espaço vetorial, eu sei que existe uma base, né? Uma base ortonormal. Então, eu vou considerar uma base, o 1, o N. Isso aqui, B, é uma base ortonormal. Ortonormal de U, tá bom? Porque U também é. Dessa forma, esse vetor aqui, um vetor desse tipo, U menos U1, 1, menos o N. Esse cara aqui, ele é ortogonal. Um vetor desse tipo aqui, ele é ortogonal. Ortogonal a todo elemento de U. A todo elemento de U. Tá bom? Ou seja, esse V aqui, ele já está no complemento ortogonal de U. Tá bom? Dessa forma, o vetor U, esse vetor U aqui, tá bom? Esse vetor U aqui, né? Esse U aqui, ele pertence a V. Ele pode ser escrito como isso. U1 mais o N mais V. Mas note, isso aqui, essas primeiras parcelas aqui, essas N primeiras parcelas, eles são combinações lineares de U. Então, esse cara aqui pertence a U. Esse cara aqui, a gente já mostrou acima que ele pertence a U perp. Tá bom? Então, o que é que acontece? Esse cara aqui, então, o que foi que eu mostrei? Que o conjunto, o que foi que eu mostrei? Que esse cara aqui, que esse U aqui, ele pertence a U mais U perp. E isso aqui vai me dizer que o vetor V, ou seja, né, eu comecei com cara em V, que o espaço V está contido em U mais U perp. A inclusão contrária, que V contém U mais U perp, é imediato, né? Então, se eu unir essas duas inclusões aqui, eu vou provar que V se escreve como U mais U perp. Então, eu já provei a primeira parte, né? Então, eu já provei essa parte aqui. Eu vou provar a segunda parte, né? Ou seja, eu vou mostrar que a interseção é apenas o vetor nulo. Então, como é que eu faço isso? Seja W um cara que está na interseção. U interseção, o complemento ortogonal de U. Desde que o W pertence ao perp, né? Ou seja, ao complemento ortogonal. Então, W é ortogonal a todo vetor de U. Em particular, W, né? Porque o W também tá em U. Isso aqui é zero. Daqui, o que é que eu tiro? Que W é igual ao vetor nulo. Portanto, U interseção U perp é apenas o vetor nulo. E aí eu provei essa proposição. Tá bom? Dando continuidade ainda aqui à explicação, tá bom? Ou seja, se eu tenho uma base, o 1, o N. Isso aqui é uma base ortonormal. Né? Do subespaço U. Né? E esse U é um subespaço do espaço euclidiano de dimensão finita. Então, todo vetor, ou seja, todo
todo cara, U pertencente a V, se decompõe de maneira única em duas parcelas, uma que está em U e outra que está no complemento. De tal forma que é escrito assim, né? Ó, U, ele é escrito dessa forma aqui, ó. U1 mais UN mais um certo V. Né? Essa parcela aqui, ó, essa primeira parcela aqui, é o que a gente vai chamar de projeção ortogonal de U sobre o complemento ortogonal de U, ou seja, sobre o PERP. Tá bom? Além disso, isso aí é por um lado. Por outro lado, se eu considerar a aplicação, considere essa aplicação aqui, ou seja, a aplicação é de V em V, dada por assim, ó, é de U. É por definição. Essa parcela aqui, ou seja, U1, mais U interno, UN, né? Essa aplicação aí recebe o nome de projeção ortogonal de V sobre U. Tá bom? Isso. Não é difícil mostrar que essa que é um operador linear, ou seja, é uma transformação linear, né? É um operador linear de V e, além disso, se eu pego a composição, né? E ao quadrado de U, que é definido como E composto E de U, ou seja, isso aqui é o E de... Isso aqui é o E de U1 mais U interno UN. Se eu pego esse cara aqui, isso aqui é o mesmo, né? U1 mais UN, tá bom? Pois esta última soma pertence a U. Ou seja, E2 de U é o próprio EU. Tá bom? O que significa, dado que esse cara aqui é qualquer, que E2 é igual a E. Tá bom? Então, o que é que a gente tem com isso? A gente tem o seguinte, que o kernel, a gente tem o seguinte, que o kernel dessa aplicação aqui, ou seja, os caras que estão em V, de tal forma que essa combinação linear aqui isso aqui é zero, né? Isso aqui é a combinação, né? Ó. Isso aqui é zero, é o próprio complemento ortogonal. E daí, a gente prova que a imagem de E é U. Ou seja, a gente pode decompor também V como sendo a imagem pela aplicação de E, que é U, né? Mais o kernel, a soma direta do kernel de E. Tá bom? E aí, a gente tem essa outra caracterização pro espaço. Tá bom? Bom, então a gente concluiu essa proposição, deu uma outra caracterização para um espaço euclidiano de dimensão finita, que ele pode ser escrito como a soma direta da imagem com o núcleo da projeção ortogonal, tá bom? De V sobre U. E aí a gente agora vai passar para um outro conceito, que é muito importante também, que são o conceito de isometrias, tá bom?
Esse operador linear, cuja definição está ligada ao conceito de distância. Então, isso aqui isometrias aparecem muito quando as distâncias são preservadas. Então, vamos lá. Seja V um espaço euclidiano de dimensão finita. Um operador linear, T de V em V, com a seguinte propriedade, ou seja, que a norma da imagem de U por T, ou seja, a norma de T de U é igual à norma de U, denomina-se uma isometria sobre V, ou um operador ortogonal sobre V, tá bom? Daqui a pouco mais à frente a gente vai ver uma proposição que essa caracterização de operador ortogonal, ela é válida, né? Você vai explicitar o porquê que uma isometria também se chama de um operador ortogonal, tá bom? Então, a isometria é um operador linear de um espaço euclidiano que conserva as normas dos vetores. Se conserva as normas dos vetores, esse conceito também está ligado à distância, tá bom? Então, vejamos inicialmente um exemplo. Então, considere o espaço euclidiano R2, né, o plano. Essa rotação aqui, a rotação do vetor, x cosseno θ menos y seno θ. X seno θ mais y cosseno θ, onde θ é um número real e θ está variando entre 0 e 2π radiano, é uma isometria. Então vejamos como é que a gente calcula que de fato isso aqui é uma isometria. E após isso aí a gente vai provar esse teorema, um teorema bastante simples, tá bom? Onde a gente diz que toda isometria é um isomorfismo, tá bom? Então vejamos o exemplo e a prova do teorema. Bom, a gente vai considerar a rotação, né? Então ele já nos deu a rotação de R2 em R2, tá bom? Então ele é uma coisa assim. E aqui a gente definiu, né, Txy como sendo x cosseno θ menos y seno θ, x seno θ mais y cosseno θ, tá bom? Então isso aqui. Então vamos ver que de fato isso aqui é uma transformação linear. Isso aqui fica como exercício. Então o ponto 1, transformação, tem uma transformação linear. Então isso aqui fica como exercício, transformação linear. Isso aí é exercício, tá bom? Fica como exercício. E o 2 a gente vai calcular a norma, né, desse cara aqui, propriamente dito, né? Então, vejamos quem é a norma de Txy ao quadrado. A norma de Txy ao quadrado, né, por definição é Txy, tá aqui. Eu vou substituir, então isso aqui vai ficar x cosseno θ menos y seno θ, né? Esse cara aqui é assim, né? Pronto. X seno θ mais y cosseno θ. Da mesma forma aqui. X cosseno θ menos y seno θ. X seno θ mais y cosseno θ. Se eu distribuir aqui, né? Se eu usar as propriedades de produto interno, esse cara com esse cara. Então isso aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais y ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Então tá aqui. Menos 2 vezes xy seno θ cosseno θ. Então esse aqui são os primeiros, né? Que é justamente esse cara aqui com esse cara aqui. Mais x ao quadrado seno ao quadrado de θ. Mais y ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Mais 2xy seno θ cosseno θ. Somando isso aqui, a gente já vai ver que esse cara com esse cara dá zero. Aqui eu vou colocar o x em evidência, né? Ó. E aqui eu vou colocar o y em evidência. Então, esse cara aqui, quando eu coloco o x
ao quadrado em evidência. Isso aqui é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ, mais y ao quadrado, seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui, pela relação fundamental trigonométrica, é x ao quadrado mais y ao quadrado, que nada mais é do que se você calcular a norma de x e y. Imediatamente, né? Ou seja, a gente tem, né, que a norma de txy é igual à norma de xy. Tá bom? Então é bem simplesinho, né? Ver. Tá bom? A gente vai deixar o operador em R3, tá bom? Como exercício para verificação que é de fato uma isometria. Então, o teorema. O teorema ele me diz o seguinte, que toda isometria de V em V é um isomorfismo, tá bom? É um isomorfismo, tá bom? Pelas caracterizações de isomorfismo lá vista anteriormente, a gente basta provar. Então, basta provar que T é injetora, tá bom? Ou seja, que o kernel, ou seja, isso aqui é equivalente a gente provar que o kernel dessa aplicação aí é somente um vetor nulo, tá bom? Mas então, vejamos. Isso aqui já é uma isometria, né? Então, vamos tentar calcular a norma. Então, quem é a norma? Quem é? Dado um U aqui qualquer, em V, tome TU igual ao vetor nulo. Daqui, quem é a norma de TU? Norma de TU é igual a zero. Mas, desde que T é uma isometria, norma de TU é norma de U. Norma de U é zero. Ou seja, o U é o vetor nulo. Isso aqui eu provo que o kernel de T é somente o vetor nulo. Tá bom? Então, eu provei que toda isometria é de fato um isomorfismo. Tá bom? Então, aqui, encerrado. Bom, então a gente já viu o exemplo e já viu que toda isometria é de fato um isomorfismo. Vejamos essas duas proposições, tá bom? Essas duas proposições, elas caracterizam isometrias. Então a primeira proposição é o seguinte: seja tem um operador linear sobre um espaço euclidiano V. Então a gente vai mostrar que são equivalentes os seguintes itens, né? Tem uma isometria. Então se tem uma isometria T transforma bases ortonormais de V em bases ortonormais de V, e o produto interno de TU, TV é o produto interno UV, tá bom? Então essa é a primeira proposição que a gente vai fazer. A segunda proposição que a gente vai provar é: se eu tenho T, um operador linear de um espaço euclidiano de dimensão finita, tem uma isometria se somente se a matriz de T em relação à base ortonormal é uma matriz ortogonal. Essa caracterização aqui de ser uma isometria e a matriz associada a esse operador a uma base ortonormal é uma matriz ortogonal, é que nos dá esse outro nome para a isometria. Ó. É um operador ortogonal, tá bom? Associado a uma base ortonormal, a matriz é ortogonal, tá bom? Então vejamos a prova dessas duas proposições a seguir. Bom, essa proposição é aquela proposição que dá as equivalências entre ser isometria e isso. Então, a gente vai começar provando que 1 implica 2, ou seja, supondo T isometria, tá bom? Então, o que eu vou provar agora aqui é o seguinte. Se tem uma isometria, então T transforma as bases ortonormais de V em bases ortonormais de V. Então, para tanto, considere B, essa base aqui, o 1, o N, uma base ortonormal de V, tá bom? O que a gente vai provar é que a imagem
ou seja, por T, ou seja, TB é uma base ortonormal de V. Então isso aqui é que a gente vai provar, tá bom? Então a gente vai provar isso aqui, tá bom? Então a gente já sabe que uma isometria é um isomorfismo. Então desde que, como T é injetora, TB, ou seja, a imagem de B, e o próprio conjunto B tem a mesma cardinalidade, né? Tem a mesma cardinalidade. Ou seja, tem o mesmo número de vetores. Cardinalidade. Tá bom? Tem o mesmo número de vetores. Então, é suficiente mostrar que TB é um conjunto ortonormal. Então, a gente vai mostrar que a imagem, ou seja, TB é um conjunto ortonormal. Tá bom? Então, vejamos, né? Inicialmente a gente tem as seguintes identidades, né? Que é a norma de UI mais a norma de UJ ao quadrado. Isso aqui, usando a própria definição de norma, né? UI mais UJ. Isso aqui vai nos dar que é a norma de UI ao quadrado mais a norma de UJ ao quadrado mais 2 vezes UJ. Tá bom? Então a gente sabe isso aqui. Tá bom? Além disso, da mesma forma, nós sabemos que TUI mais T, a norma desses caras aqui ao quadrado, isso aqui também é igual a norma de T de UI ao quadrado mais a norma de T UJ ao quadrado mais 2 vezes T UI T UJ. É isso? É de forma análoga ao que foi feito acima. Então, devido às hipóteses, ou seja, os primeiros membros dessas desigualdades são iguais entre si. Né? Porque é o mesmo vetor. Além disso, por hipótese, ou seja, pelo fato de T ser uma isometria, eu sei que T de UI é igual à norma de UI. É igual à norma de UI. Tá bom? Então, desde que esse cara e esse cara aqui são iguais, ou seja, isso aqui são iguais, o que é que a gente vai tirar daqui? A gente vai tirar o seguinte, que o I ao quadrado mais o J ao quadrado mais 2 vezes o I, o J, isso aqui é igual a T de UI mais T de UJ mais 2 vezes T de UI T de UJ. Tá bom? Então a gente tem isso, né? Desde que vale isso aqui, ou seja, desde que vale isso aqui, esse cara é igual a esse cara, isso com isso. E aí, a gente tem que T de UI, T de UJ é igual a UI, UJ. Isso aqui me garante, né? Me assegura que T de B é um conjunto ortonormal. Então, está provado 1 implica 2. Agora a gente vai provar que 2 implica 3. Ou seja, supondo que T transforma bases ortonormais de V em bases ortonormais de V. Então, a gente vai considerar, seja B, o 1, o 2, o N, né? Uma base ortonormal de V, tá bom? Então, eu vou pegar 2 elementos, né? Desses caras aqui.
Então, eu vou pegar dois elementos desses caras. Então, eu vou tomar um U como sendo somatório de certos escalares, né? O I está variando de 1 até N. Eu vou tomar um certo V, também um somatório, de certos escalares beta I, o I variando de 1 até N. Tá bom? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai calcular quem é T de U, T de V. A gente precisa calcular isso. Por definição de transformação e a transformação é linear, isso aqui nada mais é do que o somatório de αi T de UI. O I aqui está variando de 1 até N. Da mesma forma, o I está variando de 1 até N aqui, tá bom? Isso aqui é beta, isso aqui é um certo beta, é melhor mudar aqui, beta J, T de U, J, tá bom? Então a gente vai só mudar aqui. Então aqui a gente vai considerar não I aqui. Aqui a gente vai considerar um J variando de beta J até um certo J. O J também está variando aqui em N. Tá bom? Então tenho isso, pronto. Então interno. Por propriedades de produto interno, eu posso tirar esse somatório, os dois somatórios. Então aqui vai ficar um somatório de αi, um outro somatório de beta J, tá aqui. J variando, ambos variando de 1 até N, I variando de 1 até N. E aqui vai ficar T de UI, T de UJ. Mas pelo que a gente viu anteriormente, T de UI, T de UJ, ou seja, aqui beta J e aqui alfa I, esse cara aqui variando I e esse cara aqui variando J, isso aqui nada mais é do que o I, o J. Se é igual a UI, o J, isso aqui por ser uma base ortonormal, isso aqui é igual ao delta de Kronecker, tá bom? Isso aqui vai ser igual ao delta de Kronecker. Então eu vou trocar essa coisa aqui. Pelo o delta de Kronecker, tá bom? E o delta de Kronecker só é diferente de zero quando I for igual a J, ou seja, esse cara aqui é o somatório de alfa I, beta I, que por definição, isso aqui nada mais é do que o produto interno de U interno V. Tá bom? Isso aqui é por um lado, né? Por outro lado, se eu não começar com TU, TV e começar com UV, a gente vai provar que é análogo. Ou seja, é imediato, né? Provar isso. Se eu for calcular quem é o U interno V a partir disso. Então daí, nós provamos que T de U é igual a T de V. Isso aqui é igual a U interno V. Para finalizar, a gente vai provar que 3 implica 1. Para fechar as equivalências, né? Então, supondo isso, né? Supondo T de U, T de V igual a UV. E aí, imediato, a gente vê que se isso aqui é satisfeito, isso aqui é uma isometria, basta tome U igual a V. Tomando U igual a V, isso aqui vai ficar TV, que por um lado é a norma de TV quadrado. Usando a hipótese, isso aqui é V interno V, que por definição é a norma de V quadrado. Isso aqui vai me dizer que a norma de TV é igual à norma de V. E aí a gente finaliza a proposição. Tá bom? Então isso aqui é bem direto, né? A próxima proposição que a gente vai fazer, a próxima proposição que nós vamos ter proposição, né? É o que vai caracterizar isometria, né? Então a gente vai supor que tem uma isometria
E a gente vai provar que a matriz de T em relação à base ortonormal é uma matriz ortogonal, tá bom? Ou seja, sua inversa é igual à transposta. Tá bom? Então, matriz ortogonal é aquela que sua inversa é igual a transposta. Então, para iniciar, eu vou considerar B uma base ortonormal. Então, o N. Então, seja B uma base ortonormal de V. Normal de V. Tá bom? E seja M a matriz de T em relação a essa base, ou seja, M é a matriz de T em relação a essa base. E essa matriz aqui, o termo geral dessa matriz aqui vai ser o alfa e J, tá bom? Então a gente vai fazer umas contas aqui. Então, inicialmente, vejamos quem é o T de UJ. O T de UJ, por definição de matricial, né? Por definição das matrizes, isso aqui é alfa e J, UJ. Da mesma forma, quem é o T de UK? T de UK é alfa RK, UK. Esse cara aqui está variando I variando de 1 até N. Esse cara aqui está variando R variando de 1 até N. Tá bom? Isso aqui é por definição, né? De matrizes. Agora a gente vai calcular quem é o T de UJ, T de UK. T de UJ, T de UK é o somatório de alfa i J UJ. É o somatório de alfa i J UJ. Interno, o somatório de alfa RK UK. Desde que esses caras aqui, isso aqui está sendo somado em I, isso aqui está sendo somado em R, são números reais, pelas propriedades, esse aqui eu posso botar para fora dois somatórios, I e R, alfa i J, alfa RK, UJ, UK. Que isso aqui, mais uma vez, é o delta de Kronecker, né? Isso aqui, ó, é o que vai ser o delta JK. O delta JK só é 1 quando o J for igual a K. O J igual a K, aqui, isso aqui é R, né? Isso aqui desde o princípio é R, tá bom? Eu estou somando em R aqui. Então, um momento aqui, só para ajeitar os índices, para não ficar... Ajeitar os índices. Isso aqui. Deixa eu ajeitar os índices aqui. É alfa i J, o I, tá bom? Alfa RK, o R. Então, isso aqui é o I, o R, tá bom? Que eu estou somando nesses caras. Esse aqui é o I, o R, tá bom? Ou seja, esse cara aqui, ele é o delta IR. O delta IR só é 1 quando o I for igual a R, né? Ou quando R for igual a I. Ou seja, isso aqui me dá o somatório de alfa i J, alfa i K. Tá bom? Então, temos isso. Isso é por um lado. Mas por outro lado, isso aqui só me dá... Isso aqui, por ser ortonormal, por ser a imagem uma base ortonormal, isso aqui vai me dizer que eu tenho o delta JK. Ou seja, eu tenho que esse somatório aqui, alfa i J, alfa i K, ele é igual ao delta JK. Tá bom? E isso aqui nada mais é do que, em termos matriciais, a multiplicação da transposta. Tá bom? Multiplicação da transposta vezes M, isso aqui dando a identidade de N. E aí eu provei. Então isso aqui é a ida, né? A volta
é análogo ao que foi feito. Então a volta fica como exercício aí. A volta é exercício, tá bom? Então tá bem simples aí. Então a gente provou essas duas caracterizações de operadores lineares, tá bom? Passaremos agora para o último tópico dessa aula. Bom, então após a gente fazer as provas dessas duas proposições, passaremos para o último conceito da aula, né? Operadores autoadjuntos, tá bom? Então você já vê um espaço vetorial euclidiano. Então o operador A se diz autoadjunto quando você pega AU, né? AU interno V, você pode trocar o operador de posição, né? Isso aqui fica o A interno V. AV, né? O interno AV. Entendido? Então o operador se diz autoadjunto quando é válido essa caracterização aqui. Quando o V tem dimensão finita, os operadores autoadjuntos admitem uma caracterização matricial bastante simples. No nosso caso, os espaços vetoriais aqui considerados têm dimensão finita. Então, dessa forma, é bem fácil provar que se V seja V um operador euclidiano de dimensão finita. Um operador é autoadjunto se somente se a matriz de A em relação à base ortonormal de V é simétrica. Essa proposição será deixada como exercício e ela é bastante fácil, se resolve, se prova como a gente fez anteriormente nas outras propriedades, tá bom? Temos uma nota. Se eu considerar V um espaço euclidiano de dimensão finita e pegar dois operadores A1 e A2, operadores autoadjuntos, então A1 mais A2 também é autoadjunto, né? Isso tem a ver com a caracterização matricial da proposição acima. Além disso, se A é autoadjunto e eu pego um escalar alfa, o produto escalar alfa, né, vezes A também é autoadjunto. Dessa forma, o conjunto dos operadores autoadjuntos de V é um subespaço vetorial de V. E assim, eu posso pegar um operador e a esse operador associar a matriz dele a uma base ortonormal. Esse operador aqui, ele é um isomorfismo. Portanto, os operadores autoadjuntos sobre espaços euclidianos podem sempre ser identificados com matrizes simétricas reais. Vejamos um exemplo onde a hipótese de B ser ortonormal é essencial, ou seja, eu não posso pegar uma base aqui apenas ortogonal, onde ortogonal aqui significa que dois vetores distintos são ortogonais. Eu não posso fazer apenas isso. Vejamos. Em R3 com produto interno usual, seja T o operador de R3, né, definido da seguinte forma: 2x mais 2e, x mais e, x mais e. Quando eu calculo a matriz desse operador em relação a essa base aqui, a base 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, essa base, quando eu tomo dois vetores aqui entre si, dois vetores distintos, eles são ortogonais. A norma desse vetor aqui é 1, a norma desse vetor aqui é 1, contudo a norma desse vetor aqui é raiz de 2. Então isso aqui é uma base que não é ortonormal. A essa base, o operador tem como matriz a 1, 1, 1, 1, essa matriz aqui, que é simétrica. Mas esse operador não é autoadjunto. Por quê? Porque se eu tomo T de 1, 0, 0 e 0, 1, 0, se eu tomo a imagem aqui, T de 1, 0, 0, aqui vai ficar 2, 1, 1. Então tá aqui. O interno de 2, 1, 1, interno com 0, 1, 0, isso aqui dá 1. Pelo um lado. Ao passo que quando eu mudo, né, ou seja, quando eu pego esse T e coloco aqui, ou seja, 1, 0, 0 e o T de 0, 1, 0, o produto interno dá 0. Ou seja, quando eu mudo o operador de vetor, dá diferente, né? Ó. Ou seja, não fica caracterizado essa expressão aqui. Ou seja, a base ser ortonormal é essencial. Eu não posso pegar uma base apenas ortogonal, onde ortogonal aqui significa que
dois vetores distintos entre si são ortogonais. Eu preciso que ela seja ortonormal, tá bom? Então, a gente finaliza essa aula, finalizamos o capítulo 6 de espaços com produto interno. Tenham todos bons estudos.